Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série A 2023, 23ª rodada. Depois da pausa aí dos jogos da seleção, hoje é terça-feira, a seleção tem mais um jogo, né? Tem um jogo, acho que contra o Peru, se eu não estiver enganado, lá. Brasil estreou bem, né? Goleirão aí com o Fernando Diniz. Diniz já bateu um recorde, né, de posse de bola, que ia ser impossível o Brasil ter posse de bola com o Tite. Então, esquece. Que o Diniz ia bater esse recorde mole em relação ao Tite, isso era fácil. Porque um não gosta da bola e o outro gosta da bola. Então, o Diniz ia bater esse recorde e talvez bata esse recorde por muitos técnicos que passaram pela seleção. Então, passada essa data FIFA, volta o bom e velho Campeonato Brasileiro da Série A. Que vamos ser bem sinceros, em relação à emoção, a Série A tá chata. Se você quer um futebol com emoção, um campeonato com emoção, assiste a Série B. Série B o couro tá comendo. Agora a Série A, sinceramente, tá chato. Tá chato. Mas, nesse segundo turno, pode ter alguma coisa que aconteça e fique emocionante. Exemplo, a torcida do Botafogo pode ficar chateada, mas para o campeonato ter algum tipo de emoção, só se o Botafogo perder pontos e a galera que está ali, segundo, terceiro colocado, encostar no Botafogo. Aí tem emoção. Porque se continuar do jeito que está, não tem emoção nenhuma. Só para a torcida do Botafogo, que vai ficar na contagem regressiva para pegar o título. Na qual eu acho que o título, o meu palpite hoje, o título é do Botafogo. Mas como futebol, a gente já viu times tirarem 12 pontos de diferença, 13 pontos de diferença, times que no primeiro turno era dado como certo, como rebaixado, e conseguiu reverter a situação. Aconteceu com o Fluminense, aconteceu com o Fortaleza. Então, irmão, futebol, tudo pode acontecer. Mas hoje, na boa, o Campeonato Brasileiro da Série A está chato. E vamos para mais uma rodada. Rodada de número 23. A partir dessa fica faltando 15, né? 15 rodadas para o término do campeonato. Então, o canal Resenha com Magalhães vem aqui dar os seus palpites e fazer análise breve de jogo a jogo. Lembrando que dois times estarão nesta rodada, mas de olho no final de semana. Porque no final de semana, no domingo, temos a primeira partida da final da Copa do Brasil. Então, São Paulo e Flamengo estão nessa rodada de número 23, mas estão olhando para domingo, para a final, para final da Copa do Brasil. Então, teremos aí alguns times que semana que vem estarão colocando jogos em dias, jogos atrasados, como Bahia e Santos, Corinthians e Grêmio. Na rodada 24, que vai ser na outra semana, porque a rodada 24 não tem jogo da rodada 24, domingo, sábado e domingo. Não tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente. Não, calma aí. A rodada 24 vai ser... não tem. Agora que eu estou vendo aqui, a rodada de número 23 vai até sábado. A rodada de número 23 começa na quarta e vai até sábado. Aí domingo, Flamengo e São Paulo joga. E no meio de semana começa a rodada de número 24. Então essa rodada vai ser esticada. A rodada 23 vai ser esticada até sábado. Então vamos lá para a gente fazer os nossos palpites e fazer uma análise breve desta 23ª rodada.
Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos logo lembrar aqui a classificação. A classificação está o seguinte. Botafogo na primeira colocação com 51 pontos. 10 pontos a mais que o Palmeiras, que tem 41 pontos. O terceiro colocado é o Grêmio com 39 e o quarto colocado é o Flamengo também com 39. Na quinta colocação o Fluminense com 38 e na sexta colocação o Bragantino com 36. Então, os 6 primeiros, os que estão indo para a Libertadores de 2024, é Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Fluminense e Bragantino. Pode virar G7? Pode virar G8? Pode, mas até agora é G6. Então, na sétima colocação, Atlético Paranaense com 34, oitava colocação, Fortaleza com 38, nono Atlético Mineiro com 31, décimo Cuiabá com 28, 11º São Paulo com 28, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, 12º Cruzeiro com 26, 13º Corinthians com 26, 14º Internacional com 26, 15º Goiás com 25, 16º Bahia com 22. E na zona de rebaixamento, o Santos na 17ª colocação com 21, o Vasco na 18ª com 17, o América Mineiro na 19ª com 16 e o Coritiba na 20ª com 14. Na minha opinião, a briga pelo G6 hoje, na minha opinião, vai do Atlético Mineiro para cima, ou seja, do nono para cima. Briga contra o rebaixamento, do Cuiabá para baixo, do 10º para baixo. Então, do 10º para baixo, briga contra o rebaixamento. Cuiabá, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, Goiás, Bahia, Santos, Vasco da Gama, América Mineiro e Coritiba. E do nono para cima, do Atlético Mineiro, Fortaleza, Atlético Paranaense, Bragantino, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Botafogo briga pelo título, né? Pelo título. Botafogo e Palmeiras, nesse momento, só. Botafogo e Palmeiras. O Botafogo tem uma chance muito grande de ser o campeão. Então vamos lá para o jogo. Bom, teremos na quarta-feira, dia 13 de setembro, Flamengo e Atlético Paranaense. O jogo, se eu não estiver enganado, eu acho que é em Cariacica. Se eu não estiver enganado, deixa eu ver até onde é esse jogo. No Espírito Santo, lá no Espírito Santo, onde o Fluminense não quis jogar. O Fluminense fez uma análise lá e entendeu que o campo de Volta Redonda era melhor do que o campo de Cariacica. Então, Flamengo e Atlético Paranaense. Bom, o Flamengo tem um jogo contra o São Paulo no domingo. Só que o Flamengo tem um detalhe, né, cara? Deixa eu até o óculos aqui para ele falar do Flamengo. Bom, o Flamengo tem um detalhe. O Flamengo, quando fica parado muito tempo, geralmente quando ele volta uma merda. Volta não jogando nada. Aí vai jogar, vai ter um desempenho melhor no segundo jogo. Eu não sei se o São Paulo vai botar o time que ele pretende botar contra o São Paulo. Eu acredito que não, porque o time que ele pretende botar contra o São Paulo tem Arrascaeta e tem o Luiz Araújo, que estão se recuperando de contusão. Então o time não vai ser o time que ele tem na cabeça para colocar contra o São Paulo. O time que ele tem na cabeça conta com Arrascaeta e Luiz Araújo. Então ele não vai contar com esses dois jogadores. Então, o Flamengo vai mais uma vez com outro time. Nunca foi com o mesmo time com o São Paulo. E o Flamengo vem aí, né, no Campeonato Brasileiro, dos últimos 5 jogos, de 2 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Paranaense, que está na 7ª colocação, nos últimos 5 jogos não perdeu, mas só ganhou 1. Empatou 4 e ganhou 1. A briga do Atlético Paranaense não é pelo título, como eu acho que a briga do Flamengo também não é pelo título. A briga do Flamengo é pela Copa do Brasil. Briga do Flamengo pela Copa do Brasil. E se não conseguir conquistar a Copa do Brasil, a briga do Flamengo vai ser pela Libertadores.
Não vejo o Flamengo brigando pelo título. Não vejo. Só se o Botafogo cair muito de produção. E o Palmeiras também. Porque não é só o Botafogo. Então, o Palmeiras. Então, o Flamengo vai para esse jogo para ter um desempenho para ganhar moral contra o São Paulo. E o Atlético Paranaense vai querer estragar talvez, o desempenho do Flamengo. Para mim, um jogo muito parelho, que seria lá no campo do Atlético Paranaense, seria difícil os dois lados. No campo do Flamengo, que acaba sendo um campo neutro, cara, Flamengo e Atlético Paranaense, cara, o Atlético Paranaense vem deixando muito a desejar, cara, principalmente defensivamente, né? Cara, é difícil. O Flamengo, quando fica muito tempo parado assim, o Flamengo volta uma merda. Eu vou aí de 1-1. Flamengo e Atlético Paranaense 1-1. Também no sábado, 9h30. No sábado. Também na quarta-feira, 9h30, no mesmo horário do jogo Flamengo e Atlético Paranaense, teremos Internacional e São Paulo. São Paulo é a mesma situação do Flamengo. Vai com o time principal fora de casa contra o Inter, só que se for com um time muito misto, o São Paulo corre o risco de tomar uma sonora goleada. E o São Paulo, hoje, está naquela briga contra o rebaixamento. O São Paulo, nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e empatou 3. No meu ponto de vista, o São Paulo briga contra o rebaixamento. Exatamente igual o Internacional. O Internacional é o 14º. A campanha dos dois estão iguaizinha nos últimos 5 jogos. Perdeu 2 e empatou 3. Tanto o São Paulo quanto o Internacional. A situação do São Paulo não é boa no Campeonato Brasileiro e nem do Internacional. Acredito que o São Paulo não vá com o time. Acredito que o São Paulo vá com o time principal. Igual o Inter. Jogo complicado. Diferente do Flamengo, o Atlético estão na parte de cima da tabela. O Atlético Paranaense não tem que poupar, vai com o time que tiver melhor. O Flamengo vai poupar naturalmente, porque já tem dois jogadores a menos. Agora, Internacional e São Paulo, o Internacional não tem por que poupar. Não tem jogo da Libertadores na próxima semana, então não tem por que o Internacional poupar. Cara, eu vou de Internacional. Pra mim dá 2-1 Internacional em casa em cima do São Paulo. Aí na quinta-feira, 7 horas da noite, dia 14, Santos e Cruzeiro. 2 times brigando contra o rebaixamento. Deixa eu botar óculos aqui, esse negócio de tira e bota óculos, que eu não gosto de óculos. Mas tem que usar, não tem jeito. O Cruzeiro está na 12ª colocação com 26 pontos. E o Santos está na 17ª com 21. O Santos, se ganhar, dependendo do resultado do Bahia, o Santos pode passar o Bahia. Vai ser a estreia lá no Bahia do Rogério Ceni, mas se o Santos ganhar, pode passar. Então, cara, Santos e Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro perdeu 2 e empatou 3. O Santos perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. A torcida do Cruzeiro já tá meio tensa, né? Santos e Cruzeiro. Cara, eu acho o time do Cruzeiro melhor do que o do Santos. Eu acho o time do Cruzeiro melhor do que o do Santos. Eu vou de empate. 2-2 Santos e Cruzeiro. 2-2 Santos e Cruzeiro. Quinta-feira, às 7 horas da noite, Fortaleza e Corinthians. Jogão. Os dois só ficaram treinando para esse jogo, mando de campo do Fortaleza. O Corinthians briga contra o rebaixamento, é o 13º colocado com 26 pontos. 4 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos. E o Fortaleza está na 8ª colocação, brigando ali pelo G6. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Fortaleza e Corinthians. O Corinthians não vai partir para dentro do Fortaleza. Não vai. Eu acho que quem vai dar as caras é o Fortaleza. O Corinthians vai no contra-ataque.
Cara, mas eu vou de Fortaleza. 2-0 Fortaleza em cima do Corinthians. Eu vou de Fortaleza. 2-0 Fortaleza em cima do Corinthians. Na quinta-feira, 8 horas da noite, Coritiba e Bahia. Coritiba e Bahia. Apesar do Corinthians empatar bastante, cara. Ele faz um jogo fechado ali. Vai ser difícil. Cara, eu vou mudar. Para mim vai dar Fortaleza 1-0. Justamente por causa disso, porque o Corinthians se defende bem. E tá dando sorte, né? Mas para mim vence Fortaleza. Fortaleza 1-0 em cima do Corinthians. Coritiba e Bahia. Estreia de Rogério Ceni no Bahia. Os dois times brigando contra o rebaixamento. O Coritiba é o último colocado. Nos últimos 5 jogos perdeu as 5. E o Bahia é o 16º. Nos últimos 5 jogos perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. O Bahia, com o outro treinador, não estava jogando tão mal assim, estava dando azar. Eu acho que o Rogério Ceni não vai mudar muito do que o ex-treinador do Bahia fazia. Acho que o Rogério Ceni tem que chegar com mais sorte do que o outro treinador. Não estou falando que o outro treinador era bom e estava dando azar. Não é isso. Mas o time do Bahia não vinha jogando tão mal assim. Teve partidas que o Bahia jogou bem e perdeu. Tá? Só para deixar claro ali. E foi o treinador que pediu para sair, né? O treinador que pediu para sair, alegou um monte de coisa lá. Acho que o Rogério Ceni não vai mudar muita coisa nesse primeiro jogo. Tá? Até porque ele não teve tempo. Time por time, o time do Bahia é melhor, o elenco do Bahia é melhor. O Coritiba tem que tentar melhorar o seu desempenho. Mas para mim o Bahia vence fora de casa. Para mim dá 2-0 o Bahia perante o Coritiba. 2-0 o Bahia fora de casa na estreia do Rogério Ceni. Também na quinta-feira, dia 14, Bragantino e Grêmio. 2 times do topo da tabela. O Bragantino é o 6º com 36 e o Grêmio é o 3º com 39. O Grêmio dos últimos 5 jogos ganhou 3 e perdeu 2. O Bragantino dos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Briga direta, né? Que se o Bragantino ganhar, chega aos mesmos 39 pontos do Grêmio. Bragantino e Grêmio. Cara, um jogo aberto, cara. Vai ser um jogo bom. O Bragantino vai para dentro. De vez em quando o Bragantino tem uma certa dificuldade dentro de casa, mas já goleou o Flamengo em casa. Eu vou de Bragantino. 2-1 Bragantino em cima do Grêmio. 2-1 Bragantino em cima do Grêmio. Sexta-feira, dia 15, Cuiabá e América Mineiro. Cuiabá e América Mineiro. Cuiabá está caindo pelas tabelas. Nos últimos 5 jogos perdeu 4. E o América Mineiro está tentando recuperar. Nos últimos 5 jogos perdeu 3 e ganhou 2. Só que esses 2 foram na sequência. Assim que foi eliminado da Sul-Americana. Não, acho que um foi antes de ser eliminado da Sul-Americana e outro depois. Será? Cuiabá e América Mineiro. Será que o América Mineiro surpreende o Cuiabá fora de casa? A moral está com o América, né? O América está com mais moral do que o Cuiabá. Mas o Cuiabá é um time, apesar de 24 derrotas, é um time bem competitivo, cara. Eu vou de empate. 1-1 Cuiabá e América Mineiro. Eu vou de empate. Apesar dos dois estar precisando desesperadamente ganhar, mas eu vou de empate. 1-1 Cuiabá. Não, 2-2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu vou de 2-2. 2-2 Cuiabá e América Mineiro. Aí na sexta-feira, também, 9h30 da noite, dia 15, Palmeiras e Goiás. Palmeiras é o segundo colocado com 41 jogos, com 41 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Goiás é o 15º. Nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. Empatou 3 e ganhou 2. Mando de campo do Palmeiras. Para mim dá Palmeiras. 2-0 Palmeiras em cima do Goiás. 2-0 Palmeiras em cima do Goiás. Aí no sábado, 4 horas da tarde, Vasco da Gama e Fluminense. Vasco da Gama e Fluminense. Clássico carioca.
O Vasco na zona do rebaixamento e o Fluminense na quinta colocação. O Fluminense nos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. E o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 1, empatou 2. O Vasco deu uma melhorada, mas acho que ainda não dá para o Vasco encarar o Fluminense, não. Esse jogo vai ser onde? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse jogo vai ser no Newton Santos. Ué, vai ser no Newton Santos? Porque o Botafogo vai jogar fora. Vai ser no estádio do Botafogo, que é alugado para o Botafogo, né? Para mim, da Fluminense. Para mim, da Fluminense, 3-1 Fluminense em cima do Vasco da Gama. 3-1 Flusão em cima do Vasco. E no sábado, 9 horas da noite, encerrando a rodada, Atlético Mineiro e Botafogo. Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo líder, que no último jogo perdeu. Foi o clássico para o Flamengo. Agora pega o Atlético Mineiro do Filipão. Atlético Mineiro que nos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. O Atlético Mineiro vem subindo de produção. Vai ser um jogo complicado para os dois. Vai ser um jogo complicado para os dois. É um jogo bem complicado. Cara, eu vou de empate. 1-1 Atlético Mineiro e Botafogo. Isso aí pode fazer diminuir o ponto. Porque eu acho que o Botafogo não vai perder muito. Porque eu acho que o Botafogo vai empatar bastante. Nesse turno, acho que o Botafogo vai empatar bastante. Perder não, mas empatar. Se empatar, o Botafogo vai a 52 pontos e o Palmeiras ganhando vai a 44. Ou seja, já diminui mais. Já vai aí para 8 pontos. Continua uma vantagem legal, mas já cai mais 2 pontos, faltando 15 rodadas. Se chegar a 6 de vantagem, o Botafogo pode sentir a pressão. Principalmente porque deixou de jogar a Vera, jogar sério na Sul-Americana. Na minha opinião, o Botafogo tomou a decisão errada em relação à Sul-Americana. Então tá aí os meus palpites e as minhas análises. Só para lembrar que aí na segunda-feira, né, temos 2 jogos, né, um pela 24ª rodada, já adiantando, e o outro pela 15ª rodada, jogo atrasado, que é Corinthians e Grêmio. Teremos Bahia e Santos na segunda-feira, já adiantando a 24ª rodada, já na 24ª rodada, e também na segunda, um jogo atrasado entre Corinthians e Grêmio. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!